primeiro lugar, repudiar o fato do presidente estar se retirando, porque de maneira covarde ele sempre faz isso quando eu me inscrevo. Em segundo lugar, dizer que quando o presidente ri de forma sarcástica e provocativa quando um outro parlamentar está falando, isso é um ato de desrespeito que, na minha opinião, revela falta de caráter. Em terceiro lugar, quando eu denuncio que o presidente se retira por falta de respeito, por incapacidade emocional de lidar com as diferenças e por covardia, fora do microfone ele usa a seguinte frase, entre aspas, cheia de maturidade emocional: meu ouvido não é pinico. Abre aspas para um deputado federal, pessoa supostamente adulta, que diante de uma divergência diz isso: meu ouvido não é pinico. É o rebaixamento completo da nossa capacidade de divergir. Porque o presidente, quando ouve algo que ele discorda, ou ele se retira de forma covarde, ou ele ri de forma dissimulada, ou ele diz, meu ouvido não é pinico, de forma imatura. Covardia, dissimulação, imaturidade. Porque não consegue sustentar um debate direto de ideias e não consegue respeitar a divergência. Por isso, inclusive, é mal visto, inclusive, insisto, dentro da própria direita, instituições policiais, uma pessoa extremamente complicada que, por onde passa, deixa um rastro caótico. Deve ser muito difícil ser ele mesmo, porque é mau humor, é grosseria, embrutecimento de espírito, violência linguística e verbal com assessores e assessoras, é misoginia, é raiva, é incapacidade de debater, é covardia, é dissimulação. Olha a produção intelectual do presidente. Meu ouvido não é pinico. Não vou chamar de algo infantil, porque amo a infância e respeito a intelectualidade das crianças. Estou chamando de imbecilidade, ou imaturidade emocional, ou falta de coragem para sustentar um debate, com divergência de ideias. E mais, usa de maneira autoritária a presidência. Porque ao invés de equilibrar as falas, conduzir a reunião e respeitar o plenário, debate com privilégio de fala, colocando as suas posições. Isso é típico da extrema-direita, Duda. O mínimo de poder revela o máximo de autoritarismo. Ele só é presidente da Comissão de Segurança Pública. A maior parte dos projetos aqui, que é aprovada, lamentavelmente, sequer tem consequência final. Nós conseguimos barrar em outros espaços. Esquecem de fazer esse monitoramento. Ele só é isso. Se Carla Zambelli perder o mandato dela, até onde eu sei, não será deputado federal. Nem termina essa legislatura. Imagina se ele tiver outros poderes na mão. Só dá um espaçozinho de poder e revela toda uma carga de arbitrariedade, de imaturidade, de imbecilidade, de covardia, de dissimulação, de abuso do poder. Só é presidente de uma comissão. Não consegue nem conduzir de forma republicana. O problema não é ser conservador. O problema não é ser de direita. O problema é ser bizarro. É ser raso. É ouvir de um adulto, meu ouvido não é pinico. E não conseguir ficar aqui saindo da presidência para debater de forma regimental as ideias. E sobre o que a deputada Duda falou, eu concordo com a hipocrisia. Teve um deputado que disse que nós defendemos bandidos, não fomos nós que votamos na PEC da bandidagem. Não fomos nós que votamos na PEC da blindagem. Esse mesmo deputado ficou todo constrangido aqui, dizendo talvez o povo não tenha nos entendido. Não fui eu que votei para que um deputado seja investigado, só os deputados autorizando por voto secreto, não fui eu.
E sobre 8 de janeiro, sabe, Duda, tem um debate importante. Estas pessoas simples que estavam lá com Bíblia na mão, com devoção, não fui eu que chamei elas. Não é responsabilidade nossa ter mobilizado o coração destas pessoas, o afeto dessas pessoas, a paixão dessas pessoas, para depredação de patrimônio público e participação, sim, numa conspiração que tinha como objetivo derrubar um governo eleito. Quem mobilizou essas pessoas não foi a gente. Quem colocou as Déboras nessa situação não foi a gente. A pauta era flagrantemente ilegal, inconstitucional e criminosa. Derrubar um governo democraticamente eleito. Foi você, Duda, que chamou essas pessoas? Não. E são hipócritas, sim, porque toda a pauta da anistia é orientada para Bolsonaro. Essas pessoas estão nessas condições porque foram arrastadas e mobilizadas pelo discurso de Bolsonaro, que não teve maturidade emocional para reconhecer que perdeu uma eleição, simples assim. Então, na verdade, não é a gente que defende bandido. E eu quero deixar bastante evidente: as pessoas que cometeram crimes devem ser julgadas com o direito de se defender. Se forem condenadas, devem cumprir a devida pena, proporcional ao seu crime. E, segundo a Constituição brasileira, não devem ser submetidas à tortura, nem física, nem emocional. As pessoas privadas de liberdade que cometeram crimes e estão justamente condenadas continuam com dignidade humana. Isso, para mim, se aplica ao Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Eu não quero que eles sejam torturados. Eu não quero que a comida seja azeda. Eu não quero que eles morram por falta de acesso a medicamento. Eu quero que todas as pessoas privadas de liberdade, independente de qualquer coisa, sejam tratadas como seres humanos que devem cumprir corretamente a pena, sem qualquer tipo de violação. Isso, para mim, serve para todos. Eu sempre disse isso. Seja por parâmetro constitucional, seja até por base bíblica. Quando tive preso, vocês foram me visitar. Não faz o menor sentido pessoas que se reivindicam cristãs glorificando a violência sobre alguém porque esse alguém cometeu um crime. Isso não tem nem amparo constitucional, nem tal amparo bíblico para aqueles que se reivindicam cristãos. Jesus não disse: quando tive preso, vocês foram lá me torturar, vocês foram lá me visitar. Então é cristianismo falido, moralidade hipócrita.